Senhor presidente, senador João Alberto, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, minhas senhoras e meus senhores. Uma vez mais, a democracia brasileira demonstrou sua maturidade no segundo turno para o cargo de presidente da República e em 14 unidades da Federação para o cargo de governador. As eleições correram normalmente, com tranquilidade, como deve ser nos regimes democráticos. O respeito à vontade popular, que se traduz no voto livre e secreto e na aceitação da vontade legítima da maioria, é um dos pilares de qualquer regime democrático que se faça jus a essa classificação. Venceram os candidatos que melhor espelharam os anseios da maioria da população. Venceram os candidatos em que os eleitores decidiram depositar sua confiança, seu apoio, sua esperança por um Brasil melhor. Aos que foram preteridos, resta respeitar a vontade maior do povo e trabalhar de outras formas pelo desenvolvimento do nosso país. O presidente eleito, que receberá do presidente Michel Temer a faixa verde e amarela na rampa do Palácio do Planalto, a apenas algumas dezenas de metros desta tribuna, terá pela frente uma série de desafios urgentes e inadiáveis que ele deverá enfrentar com muita determinação, muito diálogo institucional e, sobretudo, com irrestrito respeito à Constituição Federal. Aguarda o novo presidente da República uma reforma da Previdência para ontem, tão urgente e necessária quanto polêmica e impopular. Talvez seja o primeiro grande teste a ser enfrentado pelos novos titulares da esplanada dos ministérios no ano que vem. A Previdência Social brasileira é arcaica, ineficiente e totalmente inadaptada ao novo perfil etário da nossa população. É uma bomba relógio que precisa ser desativada com a maior urgência. E essa é uma tarefa que o nosso novo presidente da República deverá enfrentar na primeira hora. Já está querendo até antes da hora, porque já está pedindo para que esse governo, que o Congresso atual, possa ainda votar a reforma da Previdência. Então, por aí já vai começar o desgaste do novo governo. A reforma tributária é outra que não pode esperar. O Brasil, apesar de suas dimensões e de sua riqueza, é menos competitivo do que países muito menores e economicamente menos expressivos, segundo todos os últimos rankings de competitividade do Fórum Econômico Mundial. Um fator preponderante nessa baixa competitividade, sem dúvida, é a paquidérmica carga tributária suportada por nosso setor produtivo e pela nossa classe trabalhadora. Faço votos de que a política tributária do novo governante possa fazer frente a esses obstáculos e consiga desembaraçar o intrincado novelo que é a legislação tributária brasileira. Essas outras reformas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, devem ser realizadas com urgência, devem ser realizadas dentro dos ditames da Constituição Federal e devem ser realizadas com um olho no nosso orçamento e outro olho na nossa lei de responsabilidade fiscal. A crise econômica que atravessamos, outro desafio a ser enfrentado pela nova administração, acrescenta mais uma camada de complexidade a todos os problemas graves que precisamos combater. Como enfrentar esses desafios e, ao mesmo tempo, garantir o crescimento da nossa economia? Cortar gastos, aumentar os investimentos em educação, saúde e segurança pública e manter nossas contas em dia. Como diz o ditado, o Brasil não é para amadores e esperamos sinceramente que os cargos na esplanada dos ministérios sejam ocupados por gente profissional, competente, que sabe o que faz, comprometida com o Brasil
e com a felicidade do nosso povo. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu por diversas vezes, aqui nesta tribuna do Senado Federal, eu defendi a redução de ministérios. Defendi a redução de ministérios no governo, se não me falha a memória, ainda do presidente Lula. Sobretudo no governo da presidente Dilma e no governo do presidente Michel Temer. Dei até entrevistas na Rede Globo, em outras redes de televisão, na imprensa nacional, falando e defendendo a redução dos cargos na esplanada, a redução dos ministérios e de todos os cargos da República, por entender que a máquina estava e ainda está pesada demais. Teve um momento que nós tivemos 39 ministérios. E eu fiz um levantamento, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, mundo afora, e, se não me falha a memória, o país que mais tinha ministério era a China, com 22, a Alemanha com 13, a Inglaterra, se não me falha a memória, 14, e por aí vai. As maiores economias do mundo tinham menos da metade dos ministérios que tem o Brasil ou que tinha o Brasil. Mas ainda tem muito. Então, eu acho que é uma política acertada do novo governo de reduzir, talvez para metade ou menos da metade, a quantidade de ministérios. A máquina está pesada. Os estados estão com as suas máquinas pesadas demais. As prefeituras estão com as suas máquinas pesadas demais. Por isso que não dão conta de pagar as folhas de pagamento. E muitas vezes, quando consegue pagar, não sobra nada para investimento. Não sobra absolutamente nada. Como é que o Brasil vai crescer? Como é que os estados vão se desenvolver? Como é que as nossas cidades, os nossos municípios vão se desenvolver se não sobra absolutamente nada para investimento? Eu fui prefeito numa época que a prefeitura, isso há 30 anos atrás, a prefeitura comprou, senhor presidente, 3.000 postes de concreto para espalhar na cidade, para implantar na cidade. E a prefeitura ainda fincou os postes. Foi um acordo que eu fiz com a empresa de energia elétrica estatal, que eu comprava os postes de concreto, eu fincava os postes e a empresa apenas espalhava os fios de energia para poder atender uma cidade nova, que crescia muito, que hoje tem 60 mil habitantes, que é a cidade de Rolim de Moura, no meu estado, uma cidade de 30 e poucos anos, e só tinha 50 postes quando eu assumi. Não tinha energia, só tinha motores. Hoje é energia de hidrelétricas, hidrelétrica do Rio Madeira, né, que exporta 5, 6 mil megawatts de energia para São Paulo, para o centro-sul do Brasil. Então, naquela época, eu comprei, com dinheiro da prefeitura, 3.000 postes de concreto, ainda em Cuiabá, porque não tinha nenhuma fábrica em Rondônia. Eram carretas e carretas, chegando todos os dias, carregada de postes, e a população feliz, porque a prefeitura estava investindo forte, investindo alto na cidade. Qual prefeito consegue fazer isso hoje no Brasil? Acho que nem nas grandes cidades, nem nas capitais, consegue fazer o que eu fiz numa cidade pequena naquela época. Então, é preciso enxugar a máquina. A máquina precisa ser enxugada. Concedo com muito prazer uma parte ao nobre senador Guaraci. Senador, vejo... Uma parte assentado, senador, por gentileza. Eu vejo com a precisão que faz o seu pronunciamento. E vejo, senador, a tendência que existe em nossos governos, seja em todas as esferas, a vontade de dar empregos públicos. É natural até que isso aconteça, mas as folhas de pagamento se tornaram tão inchadas que está inviabilizando, esteve vendo hoje, tem estados que estão comprometidos 70%. É inviável essa situação. Fala, Vossa Excelência, do progresso que geraste em teu município. Isso faz-me lembrar, senador, que José Linhares, que foi presidente do Brasil logo após a deposição de Getúlio, em 45, alguém que tinha o nome Linhares em qualquer lugar do Brasil mandava uma carta pedindo um emprego. E ele deu emprego para todos os Linhares que apareceram em qualquer lugar do Brasil. Quem fosse Linhares teria um emprego garantido. Daí a imprensa começou a malhar. Perguntaram ao presidente Linhares, disse, mas por que eu estava nomeando tudo isso? Disse, eu prefiro que a imprensa me malhe durante alguns dias, que meu mandato é bem curto,
que os meus parentes malhando a vida toda depois. Então, essa é uma grande preocupação, muitas vezes, que as pessoas têm. Eles têm que pôr amigos, parentes e todos no serviço público. E muitas vezes torna a máquina extremamente emperrada e impossível de funcionar. Na verdade, nós temos que diminuir o tamanho da máquina nos nossos municípios, no Estado, na União, para que esse Brasil seja pleno de prosperidade. Obrigado e parabéns, senador. Obrigado a Vossa Excelência pela parte. Senhor presidente, eu poderia ainda falar mais naquela gestão de prefeito, eu fui prefeito 2 vezes. Eu comprei um terreno de 100 hectares e construí os primeiros blocos para implantar um campus da Universidade Federal, pela prefeitura. E ainda destinava 3% do orçamento do município para bancar a Universidade Federal. Foi assim que começou o campus da universidade na minha cidade, que hoje tem curso de engenharia, zootecnia, agronomia, né? E eu vejo aqui o senador Moca, que é muito voltado a essa área do agronegócio, e eu sempre também gostei muito de investir nessa área também. Quando governador, também no governo do Estado, eu construí um porto, em parceria com o governo, talvez foi a primeira parceria público-privada com o Grupo MAGE, eu ajudei pelo Estado a construir um porto granadeiro para exportar soja, milho, né, e grãos lá pela cidade de Porto Velho. Eu ajudava a restaurar as BR, as rodovias federais. Eu vejo que agora nada disso mais é possível. Senhor presidente, diante da enormidade da tarefa que nos aguarda como nação, o momento é de união. Um Brasil dividido não conseguirá atravessar esse temporal. A oposição é válida, a oposição é legítima, a oposição é absolutamente necessária, mas ela também deve ser responsável e construtiva, visando o bem do nosso país. Acima de tudo, respeitemos e celebremos a democracia que construímos a tão duras penas. Em 1964, militares tomaram o poder de forma ilegítima e truculenta. Após a redemocratização, em 1985, tanto a esquerda quanto a direita exerceram o poder e nele se alternaram via eleições diretas e regulares. Então, eu sempre falo, senhor presidente, que a esquerda chegou ao poder sem revolução, sem pegar nas armas, e os militares estão voltando ao poder por vias democráticas. Assim como a esquerda chegou no poder, agora voltam os militares, como o presidente, que é capitão do Exército, o vice-presidente é general, os ministros, boa parte vão ser generais também, mas pelas vias democráticas, né, e não pelo golpe, como foi em 64. Agora, o militar volta ao cargo máximo do poder executivo, mas com uma diferença fundamental em relação a 64. Ele chega à presidência pela vontade do povo, por meio de uma eleição direta, vencida de forma clara e incontestável. Que ele respeite os princípios democráticos que o elegeram e que ele tenha a sabedoria e a determinação necessária para nos liderar em tempos tão difíceis que enfrentamos. Era o que tinha para o momento, senhor presidente. Muito obrigado.